Não tenho como saber. The Broadcast Live. Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Estou aqui com meu amigo Joel Zia, já de longas datas, e hoje nós vamos falar do quê? De xamanismo, até porque nós temos um xamã aí, né? Um xamã que está... TV Galáctica, se entrou alguma coisa aqui da TV, mas eu acho que está tudo certo aqui. É isso aí. Bem, pessoal, o que é xamanismo? Vou falar para o pessoal o que é xamanismo primeiro, Joel, porque você é um expert nesse assunto, está envolvido com esse tema há muitos anos. O que é xamanismo, Joel? Uma boa noite para você, Cris, uma boa noite pela equipe aí que está trabalhando ali atrás, né? E uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Bem, entrando diretamente no nosso tema, o xamanismo, muita gente confunde o xamanismo com religião, né? Sim. E aí a coisa fica meio complexa, porque quem pratica xamanismo são médicos, são advogados, são, que nem no caso, gerentes de TI, né? Pessoas comuns, pessoas esotéricas, né? É uma gama de pessoas que mexe com isso. Ele não se encaixa, o xamanismo não se encaixa nem na religião e nem na filosofia. Ele é um estado de espiritualidade, né? É quando você está de posse da sua vontade e você acredita livremente no que você deseja, no que você quer, né? Se a gente colocasse como uma religião, seria confuso, porque religião, lá todo mundo já sabe, eu não vou explicar, né? Religar e tal, né? Mas a turma confunde religião com um lugar onde fica pessoas concentradas, né? E aí você tem uma religião aqui, outra ali, outra lá. E, na verdade, aonde está o religare? Não está em lugar nenhum, né? Porque as pessoas não estão se tornando uma ligação, né? Então, o xamanismo não se encaixa nisso. Ele é livre. As pessoas não são dependentes do dirigente, não, os dirigentes são amigos, né? E que se encontram de vez em quando, mas a pessoa desenvolve essa parte dela, essa parte espiritual dela, de liberdade, de acreditar que ele é um ser muito mais evoluído do que ele pensa ser. É Não muito sei se eu interessante o respondi. xamanismo, né, Joel? Porque o xamã ele também é uma pessoa que ele ultrapassa portais, atravessa dimensões. Eu sei porque eu tive muitas experiências aí com o Joel e sei dessas possibilidades, né, Joel? Nós, né? Você quer dizer, né? Sim, Né, nós. Luci? Mas Nós. você é o xamã do grupo, a gente sabe disso, desde que você adentrou no grupo há mais de 15 anos atrás aí também, né? Você sempre muito envolvido com esse Entrei tema, num né, Joel? grupo de paranormalidade, né? O CROM, né? Onde já tinham pessoas excelentes lá dentro, né? A gente, a gente acho que somou no grupo CROM, nas pesquisas que eram feitas lá, tanto na área da paranormalidade como na área de ufologia, né? E o xamã se encaixa praticamente em tudo isso, né? Porque quando ele olha para o céu, o xamã, ele, ele não vê um céu vazio, né? Se nós pegarmos a linguagem indígena para explicar, como, por exemplo, os caiapós, eles olham para os céus e olham aquelas luzinhas no céu e diz que ali são fogueiras, né? Das outras tribos que estão lá no céu. Pois é. Então, eles têm essa integração com todo o universo, né? E nós, É verdade. no xamanismo, nós aprendemos o quê? A perceber que as outras dimensões, ou o mundo dos sonhos, como muitos querem chamar, ele é realidade, ele funciona, ele Sim. existe. Basta você acessar, né? Aliás, essa cultura multimilenar, né, ela que traz tanto conhecimento para todas as outras, né, Joel? Praticamente é um conhecimento de base, né, que essa cultura do xamanismo traz para todas as religiões, para todo o conhecimento esotérico, né? Olha, não haveria nenhum tipo de aglomeração na área de espiritualidade se não fosse um xamã. Ou o xamã, aquele que faz a ponte, aquele
que interliga os Sim. mundos, né? Interliga os mundos, né? Se você olhar, por exemplo, antigamente você chamava de tribo, né? Você tem a tribo dos druidas, você tem a tribo de Odin, você tem a tribo de Israel, você tem uma série de tribos, né? E sempre tem um xamã, um líder, aquele que faz a ligação, né? Que tem mais facilidade de fazer a ligação. Não que ele é o top, não. Ele tem a facilidade de fazer essa ligação. E também tem a Verdade. facilidade de ensinar os outros a fazer isso, né? A simplicidade é tão grande disso que fica fácil. O difícil é ensinar o simples. O complicado a Pois gente é. explica rapidinho, mas o simples é difícil. É verdade. Por isso que as pessoas costumam complicar muito. Ô, Joel, essa informação de que o xamanismo é coisa indígena procede ou não? Olha, o fundamento, veja bem, quando você tem uma tribo, você tem um responsável pela parte espiritual da tribo, que é o pajé, ou o feiticeiro, né? Ou o líder druida, né? Então, no xamanismo, o que que acontece? É muito amplo. Um xamã, como a palavra diz, ele interliga, ele é aquele cara estudioso, né, que estuda tanto no comportamento dos indígenas diante de situações espirituais, como também da cultura que eles trazem, os mitos que eles trazem com eles, né? Muitos mitos deles hoje nós estamos decifrando, né? Sabendo do que se trata esses mitos, né? E então, quando a gente fala xamanismo, a gente está falando de algo mais profundo. Nós estamos falando de muitas culturas milenares. Isso independente de ser índio, como a gente conhece, né? O índio tanto norte-americano como o sul-americano, né? Mas nós temos lá na China, nós temos indígenas no Japão, nós temos indígenas pelo mundo Sim. todo. E uma das tribos mais antigas de indígenas, e que está há mais de 60 mil anos ininterrupto de cultura, que são os aborígenes, né? Então, eles têm toda uma cultura. Se for falar, nossa, a gente fica horas falando só sobre os aborígenes, também sobre os norte-americanos. Então, a gente vai apanhando um pouquinho e aplica aqui na cidade, tá? Nós aprendemos aqui a muito ficar ligado no material, né? E isso nos deixa triste, nos torna infelizes. Então, o xamã é aquele que te liga de novo a você mesmo, né? Que mostra Sim. para você que ainda você é criança, que você ainda tem muito ainda que imaginar, que sonhar, entendeu? Que legal, né? Gente, eu tenho algumas perguntas aqui para você de internautas. O conceito que mais observamos é que o xamanismo está ligado ao chá, ayahuasca, né? Expliquei essa distorção de conceito, Joel. Ele está ligado só ao ayahuasca, ao que mais? Não, É uma distorção. essa Sim, é a visão que as pessoas têm. Quem olha de fora de um ritual de ayahuasca, ele vê um monte de turma ali sonhando, né, bebendo aquele chá. Mas não sim, é assim. Não é assim, tá? A ayahuasca é um remédio, tá? Se você perguntar para os médicos que trabalham na área de depressão, essas coisas, todos vai falar, a ayahuasca pode ser considerado um remédio. Não que é ele que iria receitar para você, jamais sim. ele faria isso. Com certeza não, né? Mas é uma fórmula equilibrada, né? Da onde vem essa fórmula? Aí que está. Como é que milhões de plantas, aquelas duas iam provocar exatamente aquilo, né? Com uma quantidade tão pequena, muito pequena de DMT, provocar aquelas visões, né? Aquele enxergar de fora. Então, se você associar xamanismo à ayahuasca, somente a ayahuasca, você está sendo injusto. Você está sendo Sim. injusto. Porque o chá da ayahuasca é remédio. O chá da jurema é remédio.
tá? Do peiote também. A gente tem que lembrar que essas substâncias, elas não é para tomar todo dia. Os Axanica aqui no Brasil, são índios incas, né, que eles moram lá no Acre, tá? Eles são pai da ayahuasca. E eles usam como remédio. Daí para frente, Uhum. tá? É a invenção do homem branco, tá? Associar a santo, a santa, essas coisas aí, é a invenção do homem branco. Com os índios, Entendi. isso não existe, ele é remédio. Então, se você associar a minha pessoa à ayahuasca, você vai ver que eu faço isso, mas uma vez por ano, tá? E as pessoas que me acompanham são pessoas que têm a cabeça equilibrada, tá? E sabe o que é esse chá, tá? A responsabilidade que ele tem de tomar esse chá, mas ele não é o xamanismo. O xamanismo é uma cultura, é muito mais que isso. Muito maior, né? Temos mais perguntas aqui. O pessoal interagindo bastante aqui por conta dessa pauta. Na opinião, do xamã, o que é o susto e o que é o medo, Joelzia? Ah, que legal! Essa pergunta é muito boa, Cris. Nossa, parabéns pela pergunta. Ah, você é psicanalista. Eu sei disso, Sim, que já vi você atuando na área da psicanálise. sim, Nós temos aí na área da psicologia muitos nomes complicados, não é verdade? é verdade. É um tal de não sei o que pata, não sei o que lá, e vai misturando Tudo. aquelas palavras complicadas. No xamanismo, o pajé, ele cuida de duas doenças, do susto e do medo. Todas as doenças estão relacionadas a esses dois fatores principais. Ah, mas você está falando uma abobrinha bem grandona. Né? Não, não estou falando não. Porque nós somos pessoas imaginativas. Nossas imaginações são terrivelmente férteis. Tá? Um susto, conforme nós tomamos, um susto é uma coisa imprevista. Né? Você se assustou com uma cobra, se assustou com uma barata, se assustou lá com um caminhão que quase te pegou. Você tomou um susto. Se isso não for tratado, não for entendido na hora, ele se torna uma lembrança. E essa lembrança, ela vai aumentando de tamanho. Tá? Daqui a pouco, existem ali na sua imaginação, existem muitas coisas que não existiu de fato Sim. durante aquele susto. Aí você começa a desenvolver o medo. E o medo o que que é? O medo é você imaginar algo que não existe. Isso Você aí. começa a ter uma ilusão, né? Eu vou citar um caso, por exemplo, eu participei de um grupo de ufologia, né? Não é do Crow, não, é um pessoal aí. Uhum. E decidiram, vamos fazer um trabalho de campo. Vamos lá. Então, como eu sei mais ou menos, né, você também sabe, né? Sim. Lugar onde a gente não dá branco, a gente vai e encontra, né? A gente até é dirigido para esses lugares. Levei o pessoal para lá. Quando eles viram, olha só, quando eles viram aquele objeto luminoso vir na direção, você precisa ver o pânico que foi. Entendi. Depois disso, passando isso aí, a pessoa, se eu falar assim, olha, uma estrela andando, a pessoa já, ela reagia, né? A gente tem maneiras diferentes de absorver as informações, né? Muita gente fala, eu não quero nem ver disco voador. Ah, eu não quero nem ver uma aranha, não quero nem ver uma barata, né? Por quê? Uma barata. Muita gente morre de medo de barata, mas barata é um negocinho É pequenininho, verdade. é um negocinho que você pega na mão assim, né? Ela anda, ela rola aí, vai por cima, não tem. Ah, mas é nojento, então mata. Ah, não, que vai ser aquela meleca, a outra imaginação funcionando em cima da própria barata. Quer dizer, quando a gente, o xamã vai trabalhar com pessoas assim, elas já vêm deprimidas, elas já vêm com
muito medo. Algumas vêm com síndrome de pânico, né? E às vezes tem que encontrar qual o gatilho que dispara essa síndrome, né? E nós, veja bem, xamã, não tenho nada de psicólogo, nem psiquiatra. Minha área era informática, na área de TI, né? E a gente começa a perceber, né, que eu tenho que cuidar em mim também. Porque eu também desconheço os meus medos, né? Então, o que acontece quando nós começamos a trabalhar isso? Nós começamos a trabalhar o crescimento da pessoa internamente, né? Ela buscar se enxergar de fora. Ela precisa se ver de fora, porque ela tem um conceito errado sobre si mesma. Ela tem um conceito errado sobre suas próprias visões e suas próprias imaginações. Então, um psicólogo vai trabalhar isso, né? Ele vai trabalhar mais da forma medicinal, da medicina. Um xamã trabalha da forma filosofal, da forma das velhas culturas antigas. E legal, né? Porque eu tive a oportunidade de fazer uma viagem ao Mato Grosso, né? Eu vi um ritual de xamã lá, Joel, bastante interessante. Eu cheguei a comentar com você, um cara que tinha sido encostado naqueles sapinhos que são venenosos, e ele estava muito mal. E eu assisti o ritual de xamanismo em torno dele, foi muito interessante, porque o pajé trouxe ele de volta rápido, só que saiu tipo de uma espuma do corpo dele. Conforme o xamã ia cantando, né? Eu não sei que ele estava fumando um cachimbo, mas ele soltava uma fumaça e falava algumas coisas, eu acho que em Guarani. Ia saindo uma espuma do corpo do rapaz. Eu até fiquei assustado, falei, leva esse cara para o socorro, pelo amor de Deus. Mas aí o cara voltou bem, sabe? Ficou super bem, mas ele estava liberando, acho que o veneno do sapo, sabe? Daquele sapinho, pelos Aquele é poros. o Foi cambô, bastante né? interessante, viu? Essa é a medicina do cambô. É aquela resina do sapo, uma espécie de sapo, tá, gente? Tem uma turma alguns aí andaram pegando, achando que qualquer sapo verde é o cambô. Não é, não. Tem muita gente que morreu por causa disso, né? Tem que ser aquele específico. Outra, tem que ser feito com alguém experiente, tá? Porque é uma toxina tremendamente forte, né? A pessoa, ela passa por isso como se ela estivesse morrendo, tá? Ela sente a morte mesmo, que ela coloca tudo por cima, por baixo, o corpo esquenta, o coração acelera, né? Interessante. E aí começa a expurgar pela pele, né? Sim. As impurezas, tudo, porque a temperatura do corpo, é preciso pegar a pessoa, quando está nesse processo, colocar dentro do rio, né? Porque o corpo esquenta muito, mas muito mesmo. E não é febre, tá? É o processo, né, do cambô. Então, como remédio, né? Porque depois que você faz o cambô, ele eleva tanto a sua imunidade, o seu sistema imunológico, tá? Por quase um ano. Quase um ano você não tem imunológico. Mas, primeiro, eu, por exemplo, eu não posso fazer, tá? Eu tenho pressão alta. Depois dos 60, né? A gente já tem que controlar a pressão, né? Existe a quantidade, mas na mão de um pajé eu não tenho medo, porque ele só vai me dar os pontos que eu possa suportar. Agora, na mão de um idiota qualquer aí, ele coloca 9 pontos aí, você pode até morrer. Então, sempre, quando for fazer alguma coisa assim, tenha assim, procure alguém que já fez, que conhece o trabalho. Não se aventura não, tá? Nem se aventura na ayahuasca, nem se aventura no cambô, tá? Procura quem já tem experiência, muita experiência, tá bom? Ô, Joel, vamos falar um pouquinho de ufologia e xamanismo. O xamã, ele tem contato com seres extraterrestres, intraterrenos? Olha, a gente quando começa a estudar as tribos, os mitos aqui do Brasil, eu não estou falando ainda dos norte-americanos, estou falando do Brasil, tá? Nós vamos ver aí nas suas histórias eles tendo relacionamentos, né, com os professores, que eles chamam de professores. Alguns professores vêm dos céus,
né? Eles vêm como eles chamam de árvore voadora, né? E outros vêm das cavernas, tá? Alguns seres, eles identificam como sendo lagartos, eles identificam como sendo formiga, né? Outros eles identificam como macacos grandes. Então, dentro dessa cultura indígena, ele varia de lugar para lugar, tá, gente? Não Sim, vamos fato. generalizar nem nada, cada lugar tem sua história. E eles têm esse relacionamento com o povo que vive embaixo da terra, e tem esse relacionamento com o povo que vive nas estrelas. Então, não é, para eles, não é uma coisa extraordinária, porque ninguém diz para ele que isso é errado ou que isso não existe. Ele simplesmente existe. Diferente aqui de nós, na cidade, a gente está vendo um objeto voador ali, o negócio está ali na nossa cara e a gente nega isso. Nós Verdade. fomos programados para negar uma coisa que é real, né? Eles não, Uhum. eles têm, são simples nisso, né? Eles têm histórias aí muito bem, tá? Se você fosse escrever, eles têm tanto detalhes nesses encontros que eles têm dentro da água, por exemplo, objetos que saem das lagoas, que vêm do fundo da lagoa e sobem, luminosos, né? Aqueles objetos que levam as pessoas embora. Todas essas histórias que a gente está ouvindo hoje, aí através dos canais aí de rede privada, já vem contando. Se você pegar lá, você já vê os mitos deles, eles contando essas histórias que hoje nós, os da cidade, estamos tendo contato agora, de uma certa forma, nós estamos tendo um contato muito maior do que nós estávamos quando começamos, né, Cris? Era um ou outro, hoje não, você, onde você estiver, vai ter esses aparelhos voando aí. E, e já é uma mudança de paradigma, já fica sem graça falar de ufologia, né? Porque a coisa se tornou mais corriqueira, mais comum. E para os índios sempre foi. Os índios, os povos antigos, a gente não estuda só índio, a gente estuda os povos antigos também, com as suas culturas antigas, né? E a gente percebe que era uma constante, né? Até livros aí sagrados foram escritos em cima disso, então, bem, eu acho que está começando agora, Cris. Nós falamos sempre, desperte, vamos despertar, vamos despertar. Levanta, desperta você já está, só falta levantar, né? Vamos É, levantar, vamos aí, nós temos muito trabalho a fazer. Os que já estão despertos devem tomar a dianteira, claro, tá? verdade. Eu estou tendo contato com muitas pessoas como a gente, assim, Cris, que estão tomando dianteira política. As pessoas Sem dúvida. nunca se interessaram pelo assunto, assim como nós, né? E estão É tomando verdade. dianteira Aliás, política. eu quero entrar nesse assunto com você, que eu achei bastante interessante você falar disso, que eu notei assim, que muitas pessoas, eu queria até falar isso com você, as pessoas falam que não, a gente não deve discutir política e religião. Mas enquanto não se discute política e religião, Joel, continuam os mesmos falsos profetas e os mesmos abutres no poder. Nunca antes, como nessa época agora, entrou tantas pessoas do meio espiritualista e do meio ufológico para concorrer a uma eleição. E eu creio, particularmente, que é um chamado, porque eu vejo gente da Federação Espírita entrando, eu vejo gente do xamanismo, como você, entrando aí para concorrer ao cargo de vereador, eu também aqui em Santo André, concorrendo ao cargo de vereadora. Vejo, aí eu fico questionando por que as pessoas aceitam que entre o pastor na política, aceite que entre o padre, e não aceite que entre gente espiritualista e tenha o conhecimento para ajudar a mudar tudo isso aí, né? Porque o conhecimento do espiritualista é um conhecimento universalista, ele não vai se fechar em uma religião ou outra, ele vai abraçar tudo que está aí, né? Não é isso, Joel? Eu acredito que está na hora de botar ordem na casa, né? Já foram aí, vamos dizer, 400 anos, principalmente aqui no Brasil, em que política não era para pessoas
religiosas, que não eram pessoas que se envolvam com esoterismo, coisas desse tipo, mas olha a porcaria que ficou. A gente se omitindo de fazer isso, a porcaria que ficou. Hoje, você não pode falar assim, eu vou votar naquele partido ou naquele outro partido. Você tem que procurar pessoas. Você tem que pegar o perfil da pessoa, ir atrás, tem aí o Facebook e todos os outros meios de comunicação, que você pode pesquisar a vida da pessoa lá no fundo. Então, hoje em dia, o pessoal despertou. E quando ele despertou, ele percebeu que não dava mais para deixar as coisas como estavam. Por exemplo, eu tive vendo uma frase esses dias que é interessante. Napoleão, quando ele foi formar o exército dele, ele dividiu em 4 categorias o exército dele. Os inteligentes com iniciativa, os inteligentes sem iniciativa, os ignorantes sem iniciativa e os ignorantes com iniciativa. O que ele fez? Ele pegou o inteligente com iniciativa e colocou no comando. Ele pegou os inteligentes sem iniciativa para chefiar as tropas. Pegou os ignorantes sem iniciativa e colocou como soldados, assim, considerados os melhores. E o ignorante com iniciativa, ele dispensou. Sabe por que dispensou? Porque o ignorante com iniciativa, ele só faz coisa errada. Ele sempre vai mudar as regras do jogo, ele sempre vai mudar a ordem. Ele sempre vai achar uma maneira mais fácil de fazer as coisas, vai colocar toda a tropa em perigo. Então, verdade, eu acredito que, a partir desse pensamento, né, está na hora. Não é só política, não, gente. Vocês têm que assumir aí, os que estão despertos, a associação de bairros, vocês têm que assumir aí a diretoria de escola. Vocês estão despertos, vocês precisam fazer isso. Nós precisamos mudar isso aqui. O velho mundo acabou, não tem mais. Acabou, o tempo já se esgotou. Agora, é o mundo que vocês estavam esperando, todos vocês estavam esperando. Que nós queremos a quinta dimensão. O quê? Deitado no sofá? Não, senhor. Você tem que ir à luta, você tem que ir lá, fazer a sua parte. É época de ação, tá? Senão, vou continuar colocando essa máscara ridícula na nossa cara, tá? E, sério, se você consegue sentir o cheiro de um pum com essa máscara, imagine um vírus. Pois é. Que o pum é uma bactéria bem maior que o vírus. Então, gente, vamos lá. Eu não estou querendo colocar ninguém em risco. Eu estou falando para você pensar em que você pode fazer, o que você pode fazer pela nossa sociedade, por todos nós. O que eu posso, eu vou tentar fazer o máximo possível. O que a Cris está fazendo, também é o máximo que ela sabe fazer. Agora, você pode ir além da gente, mas é você que decide. É verdade. E também, pessoal, fique bem atentos, porque foi liberado o pessoal de ficha suja aí, né? Então, assim, antes de votar em qualquer candidato, verifiquem quem é o candidato, verifique o trabalho que ele faz, verifique se é uma pessoa séria, ou se é mais uma pessoa que vai entrar lá e depois vai votar contra o povo. Está na hora da gente entender que político, ele não é celebridade, ele é funcionário público e funcionário do povo. Então, se a gente começar a entender isso, a gente vai colocar gente do povo que tenha realmente uma desperdicidade e tenha essa questão de agente transformador da sociedade, né? Que realmente seja um agente transformador e que vai trazer melhoras para o povo, para a cidade onde mora, né? Porque o que a gente vê claramente o povo votando aí, por exemplo, em alguns políticos que mal sabem ler, né? Isso vira um voto de protesto e depois vira um voto de protesto contra o povo, né, Joel? Então, assim, pedir inteligência, porque não adianta depois as pessoas
brigarem aí nas ruas, protestar feito um leão, e na hora de votar, votar como um asno, entendeu? Tem que votar com consciência. O voto é a nossa arma para a gente poder derrubar pessoas que não estão fazendo as coisas direito. Existem pessoas de bem aí que estão adentrando na política, e eu acho que vocês que têm que fazer escolha consciente, porque quem vai mudar essa nação é essa escolha. Quem vai É, mudar o mundo eu inteiro são as sinto, nossas escolhas, não é, João? eu sinto uma saudade danada do doutor Enéas, viu? Lembra, doutor Pois Enéas? é, Ele dizia assim: existe o analfabeto, que é aquele que não sabe ler, existe o analfabeto funcional, né? É aquele que fez faculdade, mas não consegue entender o que lê, então. entende? Esses também não servem para a gente. Então, vamos lá. Gente, acho que eu me exaltei aqui, perdão. Eu acho que você que está despertando aí, é um conselho do xamã, assuma a sua vida, assuma a sua sociedade, tá? É sua hora, não depende de ser de direita, de esquerda, é fazer aquilo que vai fazer o ser humano crescer. É verdade. Tem Eu mais acho que está na perguntas? hora. O Brasil tem um papel fundamental perante o planeta todo, né? Até porque nós somos seres universalistas. Aqui existe a mistura de todas as raças, né? Então, todos nós temos sangue de índio, de branco, de preto, de amarelo. Então, vamos honrar essa universalidade, né? E fazer Pois com é. que essa nova ordem espiritual realmente saia do nosso país, que é o Brasil. Eu acredito muito nessa grande mudança. Estive com Luiz Felipe de Orleans há pouco tempo, e ele tem muita vontade que isso ocorra no país, que é o Brasil, que foi descoberto aí, entre aspas, né, pelos parentes dele aí, os Orleans aí. Bem, ô Joel, você, como xamã, o que você tem feito para ajudar a reconstruir nossa cidade após toda essa pandemia, né? E ajudar a nossa gente. O que você tem feito, Joel? Conta aí pra gente. Você sabe que eu trabalho como professor agora, né? Depois que eu Sim, aposentei, tá? Assim como você, né? Só que eu estou na área de terapias, tá? Então, durante já há uns 2 anos, desde que me falaram, olha, João, está na hora de você fazer alguma coisa, né? Eu comecei a preparar grupos de terapeuta na legal. área xamânica, tá? Existem procedimentos xamânicos que envolvem a pessoa e o paciente, e que tem técnicas exclusivas da área da terapia natural, né? Você vê que o benzimento é uma prática indígena, né? E hoje a gente tem aquele chamado reiki, que também é um benzimento, né? Então, mas essa prática, antes de aparecer essas novas, existia aqui o uso de terapia com plantas, terapia com imposição de mãos, terapia de massagem, terapia, no caso da ayahuasca, que a gente estava falando aqui, né? dos, das plantas maceradas e todas essas coisas. Então, eu venho formando grupos de pessoas justamente para esse momento que vem agora. Eu não sabia lá atrás que seria tão grave, eu sabia que existia, a gente até falou disso lá em 2010, mas eu não sabia que ia ser tão grave, mas mesmo assim a intuição, o ser interior da gente, começou a nos alertar que deveria ser feito isso. Então, eu tenho uma turma que já está há 1 ano, 6 meses comigo em treinamento, né, para se tornarem aí oficialmente, né, Sim, como terapeutas, para poder ajudar, para ouvir você, sabe? Quanta gente só quer falar, ela não quer tratamento, ela quer um espaço para falar. Ninguém mais ouve ninguém. E o é xamã verdade. ou o terapeuta vai te ouvir, porque ele vai trabalhar o ser, ele não vai trabalhar os órgãos, a química do corpo, porque isso é trabalho do médico, é o médico que cuida disso, né? E nossa parte é dar alívio para a pessoa, para que ela se sinta bem, que ela tenha confiança em que o tratamento que está dando vai ajudar, vai resolver o problema, vai curar o problema. É a gente ser positivo.
Se a gente conseguir transferir esse positivismo para a pessoa, a gente desencadeia um processo de cura na pessoa. Mas é ela que está se curando, não nós que estamos fazendo isso. Ela Sim, fez uma mudança na programação da mente dela e ela começou a entrar num processo de autocura, com a ajuda do médico, com a ajuda do xamã, do terapeuta, ela entra nesse processo. São, são quase 20 anos, né, que a gente está trabalhando com isso, além das outras atividades lá do Chrome, né, que a gente tinha também, de fotografar, filmar coisas que estão além, né? fatalmente você não veria em lugar nenhum, né? Só ouviria falar, a gente ia lá e fotografava, enfiava a cara mesmo, enfiava o dedo na ferida, né? Então, a gente hoje tem um know-how de falar, não, essas coisas acontecem, dá para ver, dá para filmar, dá para mostrar como que isso funciona. E, Verdade. e outra, quantas pessoas já chegou para você e disse, tudo vai dar certo, você precisa confiar em Deus que tudo vai dar certo. Aí chega uma crise pascual, um Joel chega, não, cara, olha, você vai ficar bem, olha, nossa, você entrou num processo maravilhoso, cara, olha, eu tô tá até com inveja de você, desse positivismo. Então você levanta a bola da pessoa, tá? Você cria nela o positivismo, você cria nela o ser espiritual que ela é, um ser de cura que ela é para si mesmo. Então, Verdade. esse trabalho a gente está fazendo já há uns 10 anos. Se você me acompanha, você sabe que isso, Sim, isso é em verdade. algumas pessoas, funciona de imediato, né? Na verdade, assim, a pessoa tem toda a condição da autocura, né? Mas ela também tem que se propor a isso, né, Joel? Tem que querer se autocurar, né? Que a doença, primeiramente, ela é psíquica, né? Depois que ela vem desembocar no corpo físico, né? Então, assim, o xamã, eu acho que ele tem uma coisa legal de ajudar a pessoa a entrar para dentro, vislumbrar a própria luz, porque a pessoa mesmo apaga a luz, por isso que ela adoece, né? E o xamã tem muito essa condição de ajudar a pessoa a acender essa luz interna, a verificar aonde ela está errando com ela, não é, Joel? Não é com os outros, nunca é com ela mesma. Eu vou contar uma história para você. Conta. Você percebe que o xamã tem que ter um jogo de cintura muito bom. Ele tem que conhecer do que fala. Ele não pode ser leviano de forma nenhuma. Uma Claro. vez, num espaço que estava fazendo uma roda de xamã, roda xamânica, né? Uma igreja ali próxima, né? Decidiu expulsar demônio lá dentro. Né? Eles vieram um grupo, se sentaram, assim como nós nos sentamos. Aí ele falou assim: nós viemos ensinar vocês, né, que só existe um Deus verdadeiro. Ótimo. Cara, quem não quer conhecer um Deus verdadeiro? Na Claro. verdade, o xamã é o primeiro. Então nós começamos a conversar. Você sabe, né? Eu tenho conhecimento da Bíblia muito profundo, Você foi né? pastor, né, Joel? Não, Você não foi foi. pastor, não foi? Olha que evolução, Jota. Deixar de ser pastor para ser xamã foi Aí uma nós grande. começamos a conversar sobre a Bíblia. E conversamos muito sobre a Bíblia, né? E tenho certeza que eles saíram ainda muito mais fortificados na fé deles do que quando entraram. O meu objetivo não é fazer com que eles me sigam, mas que eles sigam o coração deles, tá? Claro. Eles Não na sua, né? acreditam, eles têm que ter fé naquilo que eles mesmos seguem. Então, o trabalho do xamã é isso, não é mudar ninguém, tá? É dar aquela assistência que a pessoa precisa na hora, né? Eu sou um psicólogo, tudo bem, eu não sou, né? Essa facilidade de você mostrar para a pessoa que eu sou xamã, não sou, é a pessoa que me chama de xamã, né? Você é um dos maiores, não tem xamã maior, não tem, é tudo igual. Aquele que está começando agora, é aquele que está
já há 10 anos na minha frente, trabalhando, somos todos iguais. O que vale é o quanto você tem empatia com o seu próximo. Próximo não, perdão. Com o seu semelhante. Semelhante. Isso é legal. Eu acho que o respeito é a base de tudo no xamanismo, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com você e acho muito importante isso, a gente respeitar o universo evolutivo de cada pessoa, porque a gente também está em evolução e faz parte da gente. Eu sempre digo uma coisa nos programas que eu faço, sabe, Joel? Hoje essa é a minha verdade. Se amanhã isso não for mais verdade para mim, eu vou vir falar porque eu sou uma aprendiz e aprendizes têm o direito, né, de ir à pesquisa mudar de opinião também, né? O que a gente não pode perder é a nossa ética, a nossa cosmoética interna, né? E isso que é muito importante, né? Sendo sempre verdadeiro, sempre buscando fazer o máximo melhor possível todos os dias. Ô, João, tem mais pergunta aqui para ti, viu? Fique à vontade. Nós temos mais 5 minutos aí, João. Eu quero que você responda. Olha, estou perguntando para você aqui, porque deve ser alguém que te conhece muito. Eles querem saber que você fala do Portal da Serpente. Você está sempre lá embaixo. Fala um pouquinho desse Portal da Serpente aí. Se você teve alguma experiência lá, junto com a Mari. Olha, portal é uma coisa, por exemplo, que o xamã, tá? Ele tenta nunca falar nesse negócio de portal. Todas as vezes que você coloca um portal, tá? Você está dificultando a outra pessoa a se desenvolver. Perdão. Ah, você tem que abrir uma porta, você tem que passar pelo portal. Não, no xamanismo não. Você vai caminhando, não tem portal, não tem porta, tá? Não tem cerca, tá? O seu país é o mundo, tá? A sua nação é todas as pessoas da Terra. O xamanismo é assim. A serpente é o animal considerado como animal de cura em quase todas as tribos do mundo, tá? A serpente sempre vai ser considerada como aquela que causa a cura. Qual o símbolo dos o caduceu? São duas serpentes enroladas. De Moisés, o símbolo que ele ergueu no deserto para curar o povo dele, a serpente de bronze. Os índios tem a cura da jiboia, né? E assim nós temos espalhado por todas as nações indígenas sempre a cobra como um ser, é um réptil, tá? Os répteis sempre foram, assim, dentro das culturas, aqueles mestres da cura, tá? A gente ouvindo a história da África, né? A gente percebe que o povo africano lá no comecinho, tá? Eles tinham seres, lagartos, que cuidavam deles. Tem até um contador de história, não sei se está vivo ainda mais, tinha só dois, e ele deu um depoimento de 5 horas, né? E ele fala, né, que os lagartos eram vistos como seres de curas lá no passado, também como seres perversos, as duas coisas, eles tinham os Dos dois dois lados. lados, né? Então, a cobra, quando alguns rituais, estava começando um ritual, uma cobra entrava no terreiro e ficava em volta da fogueira. Então, significa que, no caso desse sinal que recebiam. Então, muita gente que vai em rodas de cura, em outras também, eles dizem que eles têm aquele déjà vu de uma serpente, antes de tudo começar a acontecer. Então, quando a gente está dentro da, da energia, vamos dizer assim, eu vou chamar aqui no nosso povo aqui, a energia da jiboia, né? Então, nós temos aí um processo de cura ocorrendo. Em algumas tribos, tá? A língua que a jiboia fala, tá? Foi ensinada ao pajé. Então, o pajé começa um processo de cura
está falando na língua de cobra. Muita gente viralizou aí tudo errado, né? Mas na língua de cobra. E ele fecha o ritual de cura também com a língua de cobra, falando, pronunciando o som que a cobra produz, né? Então, quando a gente começa a falar desse aliado de poder, a cobra, as histórias são muito grandes. Em cada país, a gente vai ver uma história, assim, sempre relacionada à cura. Nós temos seres em forma de cobras, assim, inteligentes, se comunicando. É o caso, por exemplo, da Bíblia. Como é que uma cobra vai conversar com a Eva lá, né? Alguma coisa um pouquinho diferente do que a interpretação de uma cobra literal, né? Quando nós formos ter uma experiência dentro do campo das cobras, e são muitas, às vezes são muitas cobras, elas não atacam, porque você vai ter que vencer seu medo. Você vai vencer, e conforme você vence seu medo, você faz parte da cura. E é isso que é importante. Eu não sei se eu respondi a pergunta do nosso... Não, foi legal. Você falou que não existe esse portal que o mundo é todo nosso. Ô, Joel, eu gostaria que agora, nesse momento, você deixasse uma mensagem final. Nós estamos aí já estourando o nosso tempo. Queria que você deixasse seus contatos para o pessoal adentrar no seu Facebook, tirar as dúvidas, porque semana que vem o Joel Zia vai estar conosco novamente. Meu nome no Facebook é Joel Zia mesmo, do grupo Filhos do Vento, né? Que é aquele símbolo que está lá atrás, né? Filhos do Vento. E, gente, olha, use o cérebro para tudo, tá? Não acredite em nada do que eu disse aqui, ou que a Cris disse. Não acredite em nada. Experimente, tire as suas conclusões. Isso aí. É isso aí. A Obrigado. experiência pessoal vale mais do que 1000 livros, pessoal. Joel, gratidão. Terça-feira a gente se fala novamente. Gratidão à TV Galáctica, ao nosso presidente Wagner Dorim, à nossa querida Karen Rodrigues, a Clarissa, nossa diretora aí de imagens. Gratidão a você que nos assiste. Beijo no coração e até o próximo Conexão X, que a gente se encontra nesse ponto. Vamos lá, pessoal. Até mais. Tchau, Joel. Tchau.